E queria dizer que eu estou muito feliz de estar de volta com vocês, certo? Já matei saudade de muita coisa. Assim que eu pousei em Belém, que foi o primeiro lugar que eu pousei aqui no Brasil, eu já matei a saudade de coxinha e guaraná, rataquei uns para dentro, né? A gente não pode perder a oportunidade, certo? Aí, quando eu cheguei em Recife, dei aquele beijo na galega, que fazia 1 mês e meio que eu não via. E aí eu já fui para o computador fazer agendamento da minha renovação de CNH, que venceu enquanto eu estava fora. E aí, obviamente, eu não pude renovar. E aí, se vocês têm acompanhado o meu Instagram aí, vocês viram que eu bati com a porta na cara. Eles agendaram, quando eu cheguei no Rio Mar, eles estavam fechados para um treinamento. Aí fui à tarde, né, conversei lá com uma pessoa que não queria me atender, mas que relutantemente me disse que eu podia conversar com o supervisor. Fui conversar com o supervisor, a pessoa me perseguiu, né, até o supervisor, reclamou que ela ia deixar eu fazer, né, o agendamento à tarde. Mas ele também tinha suas razões, estava sobrecarregado, as pessoas não estão fazendo os atendimentos de manhã e deixando para ele à tarde, então ele estava lá chateado, né? Mas acabou dando certo, e foi até um bom exemplo do que a gente vai falar hoje pela manhã. Mas de todas as coisas que eu senti falta enquanto eu estava fora, eu vou mostrar para vocês agora em uma foto a principal delas. Agora, vamos lá? Alguém pode passar, por favor? Tá aí não, uma foto. Natan não colocou a foto da minha cama. Mas é a minha cama, certo? A coisa que eu mais senti falta enquanto eu estava fora é a minha cama. Eu fiz as contas, eu dormi em 11 camas diferentes nas últimas semanas, tá? E toda vez que eu deitava numa cama, eu só pensava numa coisa. Não. É a segunda coisa. Mas eu quero a minha cama de volta. Certo? Você que viaja muito, por exemplo, como o Jaziel aqui que viaja muito, às vezes tem que dormir até no próprio caminhão, né? O Alisson também tinha que fazer isso, certo? E você fica absolutamente exausto de dormir na cama que não é sua cama, certo? Porque sua cama, ela já tem até aquele lugar, né, marcado, né? Às vezes você dorme tanto no devido lugar que já tem a forma do seu corpo ali. E eu durmo numa cama de colchão de água. Não sei se vocês já viram uma cama de colchão de água. Invenção a norte-americana que chegou aqui no Brasil. A gente trouxe um colchão que a gente tinha lá. E aí a gente dorme nesse colchão, certo? E para mim é um sono delicioso e profundo quando eu deito naquela cama. Só que eu já tentei apresentar o colchão de água para as pessoas aqui no Brasil. E geralmente a reação é negativa. Eles acham esquisito, eles ficam com medo, parece que estão dormindo no navio, está balançando, né, demais a cama. Eles detestam. E aí eu vou para a casa deles e às vezes deito na cama deles. Às vezes para testar, às vezes de brincadeira, às vezes para dormir mesmo, tirar uma soneca. E eu quero dizer uma coisa a vocês, quando eu deito, eu digo, como é que a pessoa pode dormir num pedaço de pau desse? Misericórdia, Jesus! Certo? Mas por que a gente difere tanto de gosto de cama? Porque a gente tem preferência, né? A gente tem costume, a gente se acostuma com algumas coisas, tem preferências por outras. Então, para que a gente mude, a gente precisa de muito convencimento. É óbvio que se você for convencer alguém do seu tipo de cama é melhor do que o tipo de cama dessa pessoa, você tem que dar uma explicação, falar dos benefícios, talvez, né, pedir para que a pessoa teste mais uma vez, tire uma sonequinha. A única coisa que você vai ter que você tem para trabalhar vai ser um pouco a sua abordagem. Você tem que abordar a pessoa com sabedoria. Porque se você chegar para ela e dizer, olha, tua cama é horrível, ela não vai aceitar. Por quê? Porque para ela a cama é uma maravilha. A cama dela é a perfeita cama, não a sua cama. Quando a gente chega nesses últimos 3 versículos aqui do 2 Timóteo 2, né, versículo 24, 25, 26, Paulo, ele lida com algo que ele, assim, obviamente, ele conclui um tema do qual ele já tem falado, a gente até leu até então, né? Evitar contendas, evitar conversas vazias, evitar discussões que não levam a nada. E aí ele chega agora para falar como é que você aborda uma pessoa da qual você discorda. Como é que você aborda alguém com quem você discorda? Obviamente, ele diz aqui que a abordagem tem que ser certa.
E olha só o que ele diz aqui no versículo 24, 25 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. A ideia de Paulo aqui, ela é muito clara. Eu ganho pessoas agindo sabiamente para com essas pessoas. Eu não ganho pessoas no grito, eu não ganho pessoas na paulada de palavras, mas na sabedoria da minha abordagem. A gente está vivendo num momento muito esquisito na nossa sociedade, né? E não é só aqui no Brasil, não. Aonde você for, há uma oposição de ideias muito ferrenhas. As pessoas discutem, não, parece que perderam a habilidade de dialogar, de conversar, né? Eu me lembro crescendo aqui no Brasil e a gente conversava sobre posicionamentos políticos diferentes, sobre gostos diferentes, e a gente permanecia amigo. Era uma coisa diferente naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você exclui pessoas da sua vida. A gente prefere hoje xingar, a gente prefere hoje humilhar as pessoas, a gente prefere hoje desconsiderar, diminuir essas pessoas. Mas no centro do Evangelho está o propósito de convencer com amor, não de afastar com humilhação. E não se ganha pessoas com palavras ásperas, acúmulos de argumento, não é? Mas com abordagem sábia. Eu não estou dizendo aqui que você vai ganhar todo mundo para o seu lado. Eu não estou dizendo aqui que você, como crente, você vai convencer todo mundo de que a verdade do Evangelho é a verdade. Mas, independente se você vai ganhar ou não, se você vai ganhar alguns, você vai ganhar pela abordagem sábia que você venha a exercer. Você precisa entender que se a gente vai ganhar eficazmente alguém, a gente precisa ter uma abordagem sábia. E aqui, a passagem de Paulo, ela apresenta 3 abordagens, certo? No versículo 24 ele apresenta uma, no versículo 25 ele apresenta 25 e 26, ele apresenta as outras 2, é meio que emendado ali 25 e 26. E ele nos dá aqui certos elementos para que você venha incluir na sua abordagem, para que essa abordagem seja uma abordagem sábia. E o primeiro desses elementos é o elemento de correr de brigas. Se você vai abordar de maneira sábia, ganhar as pessoas, ter qualquer chance, você tem que correr de briga. Paulo lembra a Timóteo de que ao servo do Senhor não convém fazer o quê? Brigar, mas sim ser amável para com todos, não para com os seletivos, tá? Apto para ensinar e tolerante. Observe aqui a ordem das palavras. Primeiro você ama, depois você ganha o direito de você ensinar. Certo? Nós nordestinos nos orgulhamos de brigar. Não é não? A gente gosta de uma briga. A gente cita frases como, por exemplo, olha, eu não compro briga, mas se eu entrar é para torar. Né? A gente fala coisa desse tipo, né? Certo? Eu não procuro, mas se eu entrar, eu só saio quando eu der a minha lapada. Né? Então a gente tem muito essa coisa nordestina. Mas esse não é o conselho que Paulo dá para Timóteo aqui. Pelo contrário, ele lembra a Timóteo que o primeiro elemento para se ganhar alguém para a verdade é o não brigar, é correr de briga. Aí você chega, mas pastor, eu estava lá no meu canto quieto no trabalho, vem um filho de Beelzebu causar. E aí, eu só fiz reagir, eu não aguentei soltar os cachorros nele. Não é? A gente geralmente justifica. Mas você sabe por que você soltou os cachorros nele? Porque você esquece de quem você é servo. Você não é servo do provocador. Você é servo do que ele diz aqui? Do Senhor. Convém ao servo de quem? Do Senhor. Você não é servo do provocador. Quando você entende ou passa a acreditar na mentira que você tem que responder à provocação, você se torna escravo. Certo? A palavra aqui é doulos. É servo escravo. E é porque você esquece que é servo do Senhor que você cede à provocação. Paulo deixa isso aqui muito claro para Timóteo. Não aceitar a cilada. E perceber
que essa pessoa está provocando você exatamente para fazer você perder a razão, para dizer, tá vendo? Ó, esse crente aí, né? Vai só, tá vendo como ele não é santinho? E se você vai ganhar essa pessoa para a verdade, você precisa lembrar de quem você é servo. Se você vai ganhá-la para a verdade, você precisa lembrar que você é servo do Senhor. Você é servo de Jesus e não do outro que está tentando lhe provocar. Isso vale para todos os tipos de relacionamento. Isso vale para os relacionamentos de marido e esposa, isso vale para os relacionamentos de pais e filhos, isso vale para o relacionamento dentro do contexto de trabalho, isso vale para os relacionamentos dentro do nosso contexto de irmãos na igreja, certo? Isso vale para todos os tipos de relacionamentos. Se você vai ganhar as pessoas para a verdade da palavra, você precisa lembrar de quem você é servo. Eu sei que não é fácil ser amável com a pessoa que provoca você. Não é fácil, certo? E eu sei por quê. Eu já fui provocado, e é muito difícil para mim ser amável, e eu já fui o provocador. E eu já vi como é difícil para a pessoa me amar. Então é muito difícil, mas você tem que lembrar que você influencia as pessoas através da sua abordagem. Nós pensamos que é através do poder da persuasão das palavras. Eu vou convencer, eu vou ganhar essa competição de argumento. Mas a verdade é que duas pessoas vão dizer a mesma coisa. Uma delas vai causar revolta, raiva, mágoa, e a outra vai causar transformação. Qual é a diferença? A abordagem. A abordagem faz toda a diferença. Toda a diferença. E é interessante você perceber aqui que para que você venha a impactar a vida, você precisa tomar a decisão de amar aqueles que lhe provocam e evitar essas discussões inúteis. Mas o mais interessante ainda é você ver como Paulo escolhe a ordem das palavras no versículo 24. Observa que ele diz, para resistir brigas, ser amável, e apenas depois disso é que você ganha o crédito para ensinar. Perceberam aí? Como a palavra de Deus ela é prática, gente. Ela é muito prática. Todos vocês vão concordar comigo que é impossível ensinar a verdade a não ser que você obtenha o respeito das pessoas com quem você quer ensinar e compartilhar a verdade. Se você entrar em uma briga para atacar a pessoa, não vai escutar, ela só vai se convencer que ela está certa. Está vendo? Eu estou certo. Você acabou de sedimentar, reforçar a ideia na cabeça dela que ela está certa por causa da sua reação. Você precisa aprender como hackear a mente das pessoas e reprogramar o coração dos indivíduos, certo? Como é que você reprograma um coração fechado para se tornar um coração receptível? Última palavra do versículo, tolerância. Vocês perceberam aí? Tolerância. A palavra tolerante aqui não tem a ver com o nosso entendimento de tolerante. Tá? A palavra tolerante aqui, ela tem a ideia não de carregar a ideia de que você concorda com a forma errada da outra pessoa de pensar, de viver. Mas a palavra tolerante aqui no original, ela traz a ideia de ser paciente com aqueles que ainda não creem na verdade como você já crê. É a ideia de paciência. E eu já falei isso aqui em outras mensagens, eu vou repetir para vocês. As pessoas não são os nossos inimigos. As pessoas as pessoas não são os meus inimigos. As pessoas são o meu campo missionário. Eu já falei isso, vou repetir várias vezes. Você precisa lembrar disso. Certo? Quando mudo a minha visão do outro, vou mudar a minha abordagem. Eu uso a abordagem errada porque a minha visão do outro é negativa. Se eu mudar na minha mente a visão que eu tenho da outra pessoa, a perspectiva que eu tenho da outra pessoa, a minha abordagem vai mudar. Se eu vejo alguém como mensageiro do capeta, certo? Como é que você acha que eu vou tratar essa pessoa? Como é que vai ser a minha abordagem? É óbvio que eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar esse camarada em praça pública para ser queimado, como era na Inquisição. Esse cara é um Satanás personificado. A gente tem que se livrar dele. Só que, se eu vejo aquela pessoa como eu era anos atrás,
A perspectiva muda, não muda? Aí eu vou ser o quê? Eu vou ser aquilo que eu quero que os outros sejam para comigo, ou foram para comigo naquela época. Amável, paciente, certo? Não aceitar a provocação. E aí, quando você faz isso, você sabe o que você ganha? Você ganha o direito de ser ouvido. Porque ninguém tem que ouvir a gente. A realidade é essa. Nós todos temos que ouvir a Deus. Mas ninguém tem que ouvir a mim, especificamente. Então você tem que ser sábio em não entrar em guerras de palavra. Aborde com graça as suas interações com as pessoas de quem você discorda. Seja paciente. E você vai se surpreender como essas pessoas vão ficar abertas a escutar o que você tem a dizer. Me faz a gentileza e desliga essas luzes em nome de Jesus. Beleza? Pronto. Desliga porque aí não dá. Pronto, tá melhor. Certo? Obviamente eu gostaria de ver as caras bonitas de vocês. Mas como não posso, vamos embora sem as caras bonitas de vocês. Certo? Eu ganho as pessoas para a verdade. Primeiro, vamos repetir? Eu corro de quê? Briga. Vamos lá? Eu corro de briga. Eu ganho pessoas para a verdade. Segundo, quando eu corrijo as pessoas calmamente. Certo? Eu tenho que corrigir de uma forma tão calma que as pessoas nem reparam que é uma correção. A realidade é essa. Corrigir alguém nunca é fácil. Pois requer o quê? Requer tato de quem está corrigindo e humildade de quem vai ser corrigido. Certo? E muitas vezes a pessoa talvez não tenha a humildade. Então você tem que ser extra no seu tato. A correção é muitas vezes resistida devido à forma que é feita e também pelo nível de intimidade que eu tenho com a pessoa. Então, se eu acabei de me encontrar com a pessoa, acabei de conhecer a pessoa, não é a oportunidade mais adequada para eu estar iniciando correção, irmão. Por mais errado que a pessoa viva a sua vida, diga coisa errada, creia coisa errada, eu tenho que o quê? Desenvolver intimidade. Eu tenho que desenvolver intimidade para que a pessoa comece a valorizar o que eu digo. Então, primeiro, você desenvolve relacionamento para depois você ter espaço para fazer a correção com tato. E é por isso que Paulo descreve a forma que a correção deve ser feita no versículo 25. E olha só o que ele diz. Deve corrigir com o quê? Mansidão os que se opõem a ele. A palavra mansidão aqui, ela se refere a essa disposição suave em relação aos que discordam de você. É ser gentil em espírito, causando assim um desarmamento das barreiras e o não enfrentamento com a pessoa. Você tem que usar suas palavras são poderosas. A sua abordagem é ainda maior de poder. É muito importante a gente perceber que a nossa humildade em lidar com as pessoas que se opõem a nós, projeta no outro a humildade que ele precisa para receber a correção. Vocês sacaram aí? Se eu for de cima para baixo, eu estou fazendo o quê? Eu estou me colocando numa posição superior e a pessoa numa inferior. Isso não é humildade. Eu tenho que me colocar, mesmo nível. Eu posso ser mais maduro espiritualmente porque eu conheço mais da verdade. Mas isso aí é devido à graça de Deus. Não é mérito meu. Então, assim como foi comigo, que Deus com sua paciência, seu amor e sua graça, foi aos poucos lidando comigo, me corrigindo com seu tato e mansidão, eu tenho que refletir isso. Então, eu tenho que projetar no outro o comportamento que eu desejo que ele venha a ter para comigo. Não sei se vocês já ouviram falar em uma técnica de neurociência comportamental chamada rapport. Já ouviram falar? Não? Quem estuda psicologia sabe, ou pelo menos se você fez um curso de neurociência ou leu alguma coisa em algum lugar, alguma vez. A técnica rapport é a técnica que é chamada de espelhamento comportamental. E é um processo natural em que uma pessoa imita de forma consciente ou inconsciente os gestos, as expressões faciais, a linguagem corporal, até o tom da voz da outra pessoa. Não é interessante que você já percebeu que se você conviver muito com uma pessoa, você começa a falar igual, agir igual, gostar das mesmas coisas, não é não? Certo? O que é isso aí? Isso aí é rapport, isso é espelhamento comportamental. Certo? A psicologia, ela não é muito boa em produzir soluções, mas é excelente em reconhecer situações. Então, a psicologia reconheceu que uma maneira
interessante de você projetar o comportamento no outro que você deseja, é você ter o comportamento que você deseja e modular para a pessoa qual é. Então, isso não é muito diferente do que Paulo está falando aqui. Que é o quê? Que eu deva corrigir com mansidão os que se opõem a mim. Porque se eu não usar de mansidão, os caras vão se armar. Então, projete o comportamento que você quer. Essa técnica, ela ajuda a criar empatia, estabelecer conexão, construir relações em interações sociais, profissionais, até mesmo na terapia, como ela é usada em terapia chamada terapia do espelhamento, certo? Ou terapia do espelho. Ela funciona mais ou menos assim, certo? Você tem um marido. Olha lá, esposa, presta atenção. Você tem um marido. O cara não ajuda nada em casa. Beleza? Não é o caso dos maridos aqui. Você quer que ele ajude você a arrumar a casa. O miserável fica lá assistindo o jogo. E você lá, né? Você está furiosa. O que é que você faz? Você faz uma abordagem não sábia. Você chega e diz, você vai ficar aí assistindo, eu trabalhar e não vai ajudar? Seu porcaria. Né? Qual vai ser a reação dele? Ele vai para a casa do amigo assistir o jogo. Vai ser a reação dele, porque ele vai querer evitar esse tipo de interação. Qual seria a interação com correção, com mansidão? Comportamento espelhado. Meu amor, eu gostaria de assistir uma série de Netflix enquanto você assiste o jogo. Que tal a gente, juntos, trabalhar um pouquinho na casa antes do jogo começar e eu poder assistir minha série e você o jogo? Você acha que a reação vai ser diferente? Muito provavelmente. Maridos, agora é uma para você. Certo? Isso também não acontece aqui nos casais da igreja, que eu vou falar. Certo? Toda hora que você procura sua esposa para intimidade, ela diz, estou com dor de cabeça. Isso nunca aconteceu aqui. Certo? Nunca, jamais. Ao invés de você dizer para ela, você só vive com dor de cabeça, você não... O que é que ela vai fazer? Ela vai evitar essa interação. Não está sendo mansa. Aqui está uma ideia. Meu amor, eu estava pensando hoje, a gente ir para aquele restaurante que você gosta, o seu predileto, favorito. De repente, depois vim assistir um filminho em casa na cama. Agarradinho. Meu amigo, eu tenho 30 anos de casado. Funciona, que é uma maravilha. Certo? Aprenda a corrigir com mansidão. Você acabou de espelhar o comportamento que você deseja de volta sobre o outro. A Bíblia chama isso de corrigir com mansidão. Vamos dizer que a pessoa que você está querendo corrigir, certo? Ela tem uma reação terrível para com você. Ou para com outras pessoas que já tentaram. No ambiente de trabalho, o que é que você faz? Eu vou dizer uma coisa que você não faz. Não leva a peixeira. Porque a gente, como nordestino, leva a peixeira. O que é que acontece quando você leva uma peixeira para uma conversa? O outro puxa a peixeira dele. É o que vai acontecer. Por que você acha que quando Jesus foi ser preso e o Pedro tomou a espada do centurião, cortou a orelha dele, Jesus colocou a orelha do centurião de volta e disse, o meu reino não será estabelecido pela espada. Porque ele sabia que ia acontecer o quê? Ele tinha 12 pescador velho lascado. O Pedro teve que roubar a espada para poder lutar. Então ali ia ser uma briga vencida. Ele sabia. Então ele disse, não é essa tática que vai fazer com que o reino seja estabelecido. Não se ganha ninguém se armando. Vou repetir. Não se ganha ninguém se armando. Certo? Mulher, se você está chateada com seu marido, não, e chega em casa e diga para você no espelho, eu não vou me armar. Certo? Porque tem mulher que fica maquinando. Quando esse miserável chegar, eu vou falar. Ele vai ouvir tudo que eu nunca fiz na vida dele. O que você está fazendo? Você está puxando tudo que é peixeira. Tudo que é espada. Se armando para uma conversa? Não, para uma briga. Então você não está correndo da briga, você está correndo para a briga. Você tem que perceber isso aí.
Você sabe uma coisa que eu mais gostava de fazer quando eu era adolescente? Botar Beta para brigar. Certo? Alguém aqui teve uma infância? Beta para brigar. Aí como é que você preparava a Beta para briga? Para quando você colocasse ela no outro pote, ela já fosse feroz no outro. Como é que era? Você colocava um espelho. Não é? Ela ficava fugindo e você indo lá, provocando a miserável. Né? Aí ela começava a se armar. Quando ela ficava louca, você, agora vai. Botar ela lá dentro. Muitas vezes os relacionamentos a gente tenta resolver problemas dessa forma. A gente, em vez de espelhar a paz de Cristo, a gente está espelhando raiva, mágoa, rancor, ódio, desentendimento, discórdia. Gente, essa história de espelhamento, ela funciona porque ela é bíblica. Então, se eu for para uma conversa onde ridiculariza a pessoa, diminua a pessoa, chama ela de doida, ridícula, burra, vocês acham que vocês vão ter que tipo de reação? Não vai ser uma reação diferente. Agora, se você deseja ganhar pessoas para a verdade do Evangelho e que você começa a tratar elas com dignidade, certo? Com dignidade, com graça, escutando-as, respondendo com gentileza, você não tem que concordar com a pessoa para ter uma conversa ganhadora. Você pode ganhar na conversa, mesmo que você não ganhe a pessoa. Perceba aí, basta você escutar e responder com disposição suave. Vocês já ouviram vários filmes, né? Como é que se desarma uma bomba? Sacudindo? Jogando na parede? Pisando? Não, né? Vocês já viram como é que é, né? Vai o cara todo armado, ele vai lá todo quieto, né? Todo filme é aquela tensão. A gota de suor pode levar com que a bomba venha a disparar. Muitas vezes a gente não trata os nossos relacionamentos assim. A gente gosta de desarmar a bomba jogando ela na parede, chutando ela. Você está recebendo os resultados do seu relacionamento devido à abordagem que você tem. Mude a abordagem, os resultados serão diferentes. Continue com a abordagem e os resultados serão os mesmos. Certo? A mesma coisa em relação aos seus filhos. Certo? Se você... Me perdoe a forma carinhosa que eu vou chamar você. Se você é uma louca... Você é só uma miséria! Como é que você acha que o menino vai ser calmo? Não tem como. Você modula o comportamento, o sentimento. Você regula as emoções dos seus filhos por suas emoções. Se suas emoções estão reguladas, você regulando com o Senhor, eles vão aprender como regular as suas emoções com o Senhor. Você está tendo uma chance enorme, certo, de impactar a vida dos seus filhos, se você perceber. Mesma coisa seu ambiente de trabalho, amado irmão. Mesma coisa. O ambiente de trabalho é terrível. Meu irmão, faça ele melhor. Você sabe quando você vai fazer ele melhor? Se você começar a modular a sua reação em relação ao seu chefe. O cara é um saco. Todo chefe é um saco. Eu, particularmente, nunca tive chefe que não seja um saco. Mas aí você devagar vai o quê? Trabalhando com o cara. Sendo pacífico, demonstrando a ele interesse pelo que ele tem que ensinar, certo? Entregando a ele coisas das quais ele está precisando. Ele está sob pressão também, velho. Certo? Da empresa, do chefe, sei lá de quem é lá, do dono. Então, se você trabalhar com ele, você se torna amigo, não inimigo. Então, lembre-se, você ganha pessoas para a verdade, não só evitando brigas, mas ganhando as pessoas, corrigindo com mansidão. E eu ganho pessoas para a verdade. Terceiro, permitindo Deus convencer. Você não tem a capacidade de convencer ninguém. Mas, infelizmente, a gente tem uma síndrome de Deus. A gente acha que a gente é melhor do que Deus. Certo? Porque tem pessoas que não são convencidas nem por Deus. Deus tenta, permite situações, circunstâncias na vida dessas pessoas, para que elas venham experimentar dor, perda, tudo que você possa imaginar. E, muitas vezes, ele não consegue fazer com que aquela pessoa seja convencida. Quanto mais você... Vê o que Paulo fala aí no versículo 26. Deus lhe concede o arrependimento, depois você corrige, né, com mansidão. Deus lhe concede o arrependimento. Quem concede arrependimento? Deus. Arrependimento aqui, a ideia é metanoia, é mudança de mente.
certo? Levando-os ao conhecimento da verdade. Também aqui conhecimento é conhecimento preciso da verdade. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Eles estão aprisionados. Eles não estão sóbrios, eles não estão percebendo. E com essa síndrome de querer ser Deus, muitas vezes a gente tenta consertar as pessoas, tentar forçá-las a ver a vida como nós vemos, agir como nós agimos. Deixa eu dar um conselho para você, certo? Você não pode mudar ninguém. Você quer a razão número 1 para frustração em relacionamento? É quando uma pessoa conhece a outra e diz, vou mudar fulano, eu vou casar porque eu tenho condições de mudar fulano. Você vai ser uma piada. É o que você vai ser. Você vai ser provado tão errado que você vai ficar louco, tonto. Apenas com a permissão da pessoa, Deus pode mudá-la. Apenas com a permissão da pessoa. Então, se Deus aguarda pacientemente as consequências, as situações da vida para convencer as pessoas de lhe permitir entrar em suas vidas para mudá-las, quem que você acha que você é? Melhor que Deus, né? Deus tem ferramentas à disposição dele que eu não tenho. Deus, Espírito Santo, por exemplo, fala ao coração duro das pessoas para desarmá-las e torná-las mais receptivas à verdade. As minhas palavras persuasivas e a minha inteligência são incapazes de penetrar no coração de uma pessoa. Mas Deus, Espírito Santo, não se limita a verdades teóricas. Deus, Espírito Santo, não se limita a fatos, a teorias, mas Ele trabalha no campo das experiências sobrenaturais. Certo, irmão? Eu vou dizer um exemplo para vocês. Eu odiava crente. Eu odiava crente, mas eu odiava com gosto. Certo? Hoje eu amo crente. Como é que isso aconteceu? Deus, uma experiência sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem falar ao coração do homem, o homem pode até resistir, como diz no versículo, né? Deus possa lhe conceder, ou seja, é uma coisa que o cara tem que permitir. Mas não vai ser por incapacidade do Espírito Santo que esse homem não foi convencido, certo? Mas quando eu interajo com alguém, o máximo que eu posso ter de acesso é o que a pessoa vai me permitir ter de acesso. E aqui vai uma dica para vocês. Quando as pessoas se tornam vulneráveis e me dão acesso à vida delas, seus medos, as suas dúvidas, nem elas sabem por que elas sentem o que sentem. Então, como é que eu vou ajudar alguém que não sabe nem por que ele faz o que faz ou sente o que sente? Tem que ser o Espírito Santo através de mim. Não pode ser uma outra pessoa. Não pode ser uma outra pessoa. Ela pode falar o que sente para mim, mas se ela mesma talvez não saiba, como é que eu vou ajudá-la? O Espírito Santo sabe dos seus medos, das suas dúvidas, das suas mágoas, das suas feridas e muito mais do que você sabe sobre você. Ele tem a capacidade de interação com o interior do homem. Ele tem acesso à alma do indivíduo e pode trazer mudança de pensamento para esse indivíduo. E é isso que ele fala, levando-os ao conhecimento da verdade, conhecimento preciso. Por quê? Porque tem conhecimentos que têm partes da verdade, mas não toda a verdade. Perceba que não diz aqui que o Espírito Santo abre a cabeça da pessoa, racha ela no meio com um facão, né? E enfia lá dentro, com força, o conhecimento da verdade dentro dela. Não, Deus lidera alguém à verdade e Ele faz isso principalmente usando a gente na vida das pessoas. Você pode ser um instrumento de levar pessoas à verdade. E Ele tem uma razão perfeita para isso. Olha só o que Ele diz no sexto versículo. Para que eles voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dEle. Deus não deseja que as pessoas sejam mantidas em cativeiros intelectuais, em cativeiros emocionais. Nós precisamos perceber que a gente está numa guerra, gente. Nós estamos em uma guerra. Agora,
Antes que você diga, é verdade, verdade, vamos matar os esquerdistas, vamos matar os direitistas. Quando você diga isso, eu quero que você entenda que não é essa guerra que eu estou falando. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. As pessoas estão aprisionadas, certo? Às opiniões e infestações de seres sobrenaturais que fazem sobre a mente dessas pessoas. O diabo tem derrotado as pessoas em duas frentes. A primeira frente é a mente daqueles que não têm o Espírito e procuram desesperadamente se encher de narrativas vazias, de relacionamentos contrários à vontade de Deus. Esse é fácil para a gente identificar. Você vê um descrente, todo mundo está nessa categoria aí. Está sendo derrotado pelo inimigo dentro dessa categoria aí. A outra frente é que a gente não percebe, que Satanás está ganhando. Você sabe qual é a outra frente? Ele tem derrotado as pessoas na mente dos crentes. Na mente de nós crentes. Porque ele tem convencido a nós a brigar com as pessoas. Ele tem nos convencido a nos isolarmos dessas pessoas. Ele tem nos convencido a nos encher de raiva, mágoa para com essas pessoas. Ele está ganhando aí também. Ele está ganhando muito mais aí do que lá fora. Essa batalha espiritual, ela só pode ser vencida usando as armas espirituais contra aquele que usa armas espirituais. Eu vou alertar vocês de algo muito importante. Não caia na cilada do diabo. Assim como aqueles que estão perdidos sem esperança têm caído. Perceba a tática desse miserável. Ele tem uma tática, certo? E você precisa perceber qual é a tática dele. E você precisa desarmar o inimigo no campo dele de esperteza, certo? Não entre em brigas provocadas pela influência demônica do diabo. Reconheça que é ele controlando a outra pessoa. Ele está controlando a outra pessoa. Certo? Aquela alma que precisa da verdade transformadora do Evangelho. Não entre no sistema dele. Como é que você sai desse sistema? Você batalha contra esse sistema. Seja amável para os que discordam de você. Lembre-se que você um dia estava na mesma situação de resistência mental, de resistência emocional. Eu falei no meio aqui da mensagem, vou falar de novo. Eu me lembro, como se fosse hoje, o ódio que eu tinha de crente. Eu achava a raça mais ignorante e besta da face da terra. Como é que o cara quer um bagulho desse? Ah, que bicho burro. Tanto que quando eu cheguei em casa e anunciei para meus pais que eu tinha me tornado cristão, né, tinha me convertido ao Evangelho, meu pai disse, pronto, fizeram a lavagem cerebral do cara. Não tem como ele ter sido convencido que isso aí não é racional. Porque foi no contexto que eu cresci. Mas foi o amor paciente do meu amigo Peter. Alguns de vocês conhecem Peter aqui, né? Que aos poucos foi me mostrando a riqueza, a beleza do Evangelho da Graça. Não foi a quantidade de argumentos filosóficos, mas o interesse dele em mim e a insistência dele para comigo. Foi o que fez com que me convencesse. Eu tive uma experiência sobrenatural, porque um irmão modelou para mim a experiência que ele tinha sobrenatural com Deus. As pessoas são levadas à verdade pelo modelo do seu comportamento e não pelo combate de comportamentos. Ninguém jamais foi convencido de mudar de lado por força. Tem que ser tática, meu irmão. Tem que ter tato. E a tática de Deus é mudar o coração para depois mudar o comportamento. Reconheça que quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não entre nesses joguinhos de Satanás. Ele já perdeu. E ele sabe que perdeu, viu? Você sabe quem que não sabe que ele perdeu? Alguns crentes que ficam achando que ele ainda tem chance. Ele sabe que ele perdeu. Você precisa ser convencido de que ele está derrotado. Deus tem as ferramentas e as armas necessárias para transformar corações. Faça o seu, que ele vai fazer o dele. Eu e você não mudamos ninguém e nem fomos chamados para isso. Eu não fui chamado para mudar ninguém, você não foi chamado para mudar ninguém. Se tem uma coisa
que fomos chamados a fazer é relatarmos a mudança que Ele fez em nós. Sacou aí? Você relata a mudança que Ele fez em nós. Tá? Eu tive um encontro com um cara lá de uma igreja que eu fui falar. 83 anos o cara tem. Estava há 5 anos na igreja. 5 anos na igreja. Aí o cara toma pergunta filosófica, astronômica, cosmológica. Você pode imaginar, e era pergunta. Aí uns 2 missionários lá tentando responder a ele, né, com Bíblia, com não sei o que e tal. E eu só escutando, quieto na minha vida lá, tal. Quando ele parou, eu falei, você fez muita pergunta. Posso fazer uma pergunta a você? Pode. Você chegou num momento na sua vida que você tem absoluta certeza que se você desse o último suspiro aqui, você acordaria no outro lado com Deus no céu? Ele falou, nunca ninguém me fez essa pergunta. Aí eu comecei a contar para ele minha experiência. 83 anos. Resultado. Deus me deu a oportunidade de levar ele a Cristo naquele dia. 5 anos na igreja. 5 anos. Não se ganha ninguém por argumento. Argumento é bom, até certo ponto. Eu e você mudamos as pessoas através de relacionamentos. Permita a Deus trabalhar nos corações das pessoas e permita que Ele use você na vida das pessoas através da mansidão, através do amor paciente, através da orientação graciosa. Tem um desafio para você e um encorajamento para você. Pega essa semana, escolha uma pessoa no seu trabalho, na sua família, certo? Na sua vizinhança ou até mesmo aqui na igreja. Aplique esses elementos na dinâmica desses relacionamentos. Corra de briga, corrija calmamente e permita Deus convencer. Isso funciona, viu, gente? Funcionou na minha vida várias vezes, através de pessoas que se importaram comigo e lidam comigo com amor, com paciência, com mansidão e oram por uma intervenção divina na minha vida. Baixe a sua cabeça agora, eu quero orar por você.